BTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni de volta ao vivo conosco, Bom Dia 2.0. Vamos lá, Brunão, seu destaque, o que é que tá chamando a sua atenção? Bem-vindo de volta. Fala, Léo, bom dia 2.0 para vocês todos. Vamos lá, o que me chama a atenção é que quando há um sinal de risco ou desaprovação aqui do mercado, a gente, infelizmente, quem monitora o mercado enxerga juros e dólar andando para cima, né? Isso faz muito mal. Incrível como a gente, como os investidores aqui, tanto institucionais como os gringos, eu preciso ver esse fluxo depois de 48 horas. Quando tem algum risco aqui, um risk-off, como se diz na Faria Lima, compra-se juros e compra dólar também, né? Quando que o juro sobe, o dólar deveria ficar mais fraco devido ao aumento aí da curva de juros. Mas enfim, hoje é um dia assim, essa semana tem sido assim, pessoal. Então tem que segurar um pouco aí até sexta-feira o ânimo, e aí segunda-feira a gente deve ter uma direção mais tendência do que jogo equilibrado, como a gente está vendo. Essa semana deve marcar o equilíbrio das apostas entre o trade Lula e o trade Bolsonaro, e o meu destaque fica para a MRV, o primeiro destaque, e o segundo para a Petrobras. MRV, aquele velho ponto que eu comentei com vocês aqui, acho que a semana passada, do 9,8. Então ela não perde, tem dificuldade em perder e fechar abaixo do 9,8. É uma aposta até que de 50-50 e até os 10,29. O 10,4 já bateu. Então vejo a MRV aí em um bom momento de desconto. Tá? A Petrobras, meu segundo destaque, é a maneira pela qual eu enxergo a Petrobras e o tanto que ela caiu da máxima atual, ela quase que perde a tendência de alta hoje, com esse gap de abertura. Por quê, pessoal? Nesse gráfico que eu mostro para vocês da Petrobras, eu venho monitorando todo o movimento de alta e também de baixa pós a DataX dividendos. E quanto que o mercado empurrou depois da DataX? 20%, R$ 6 no valor nominal. Depois nós caímos. Toda aí a pré-eleição, pré-primeiro turno, volatilidade, legal. Pós primeiro turno, quanto que nós subimos aqui? 20% de novo. E aí vocês estão vendo essa linha tracejada no gráfico da Petro, que era o alvo traçado para vocês da semana passada, certo? E nós chegamos de novo a subir 20%, desenhei em vermelho aqui, mas foi 20%. Tá? Agora, quando eu projeto a partir da mínima de hoje, tá? Vocês vão ver que os pontinhos tracejados de alvo, eles já culminam praticamente, tá? Em um topo duplo. Então é um primeiro sinal de alerta que, independente aí de candidato A ou B, a Petrobras, pelo menos no curtíssimo prazo, né, para quem faz swing trade de curto prazo, ela, na minha ótica, como eu enxergo o mercado, por oferta e demanda, aí já não tem uma demanda tão voraz compradora para romper esses 38,48, 37,90, que é praticamente a máxima dela, Léo. Então, parabéns para você, acionista da VEG, sensacional o resultado, e está quase na sua máxima histórica. E Dux e MRV são os destaques aí, e Dux sendo uma empresa neutra e vem subindo. E aí a MRV, talvez por análise gráfica, né, também está em um bom momento de compra, e a Petrobras neutra agora. Ela perde a tendência de alta no curto prazo, no curtíssimo prazo, e fica neutra. Pelo menos essa é a minha opinião, Léo. Legal, Bruno. Bacana. E o segundo ponto que eu queria abordar contigo, o nosso ponto final aqui, é mais sobre a sua percepção a respeito do que estão revelando as cotações de Banco do Brasil, Petrobras e das educacionais. Porque nós vimos uma empolgação do mercado mais a favor de Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia no final da semana passada. E como é que isso se traduziu nos preços? Banco do Brasil e Petrobras galoparam, e Dux e Cogna estacionaram ou até recuaram. E desde o início desta semana o que nós vemos é diferente. Banco do Brasil apanhando muito desde segunda-feira, Petrobras apanhando muito desde segunda-feira, e a gente está vendo os papéis das educacionais sendo destaques positivos. E Dux está avançando 1,37%, Cogna também se destacando entre as altas, agora avançando 0,10%. Num dia em que tudo cai, isso é notícia. Qual que é a tua interpretação? O mercado está dando um recado de apostar mais numa eventual volta do Lula ao Palácio do Planalto do que na força de reeleição do Bolsonaro? Ou não? Está ficando no terreno do 0-0, como as pesquisas sugerem. Ou seja, o que nós vimos na semana passada foi uma antecipação, o mercado quer sempre estar na frente, de uma vitória do Bolsonaro, mas como o cenário está embolado e aí estão voltando a precificar o 0-0. É apenas isso e tão somente. Como é que você enxerga? Vamos lá, Léo. Eu acho que semana passada o rabo chacoalhou o cachorro, né? E não o oposto, né? Então, como nós tivemos vencimento de opções na sexta e o trade da semana, por pesquisas, por notícias, estava muito pró-Bolsonaro, aproveitaram para sapatear para cima. Todo fundão
bate meta agora no final do ano, então foi uma grande oportunidade ali para taticamente liquidar muitas posições no verde, que foi o trade eleitoral. Então eu não acho que é um evento só, eleição, eu acho que teve um grandíssimo evento que foi vencimento de opções, e cada vez mais opções mexe com o mercado à vista. Tá? Então teve esse evento na sexta e ele foi totalmente liquidado. Na minha opinião, grande parte das posições foram vencidas literalmente na sexta-feira. E aí, segunda-feira, vamos abrir novas posições. Se é o mesmo trade Ctrl+C, Ctrl+V da semana passada, ou se a gente muda de acordo com uma pesquisa, que ia sair na segunda-feira à noite, tá certo? Para saber se Lula abre de novo, ou se mantém essa distância, ou se Bolsonaro vira. Pois bem, domingo foi o dia fatídico, que trouxe aí uma força maior para a campanha petista. E aí nós abrimos segunda-feira já com o mau humor antes das pesquisas eleitorais. Então, segunda-feira já havia, na minha opinião, mesmo sem o evento Roberto Jefferson, uma menor liquidez, ou melhor, um menor posicionamento, uma menor avidez por tendência. Vamos pôr no bolso. Não, foi colocado no bolso na sexta-feira, na minha opinião. E aí, essa semana teria naturalmente uma tendência de equilibrar, porque as pesquisas estão equilibradas. Então, vamos chacoalhar um pouquinho aqui as estatais, liquidar o lucro e passar para uma MRV, para uma Edux, para uma Cogna, para uma Magalu, para uma Via, que já estão mais na parte de consumo que favorece o outro candidato. Naturalmente, eu achava que ia para esse segundo viés seu, 50-50, como as pesquisas indicam. Só que Brasil é Brasil, e aí temos um baita de um evento no domingão que acelerou esse processo de se igualar. A Faria Lima foi muito até sexta-feira, não só por viés de pesquisas e viés da semana ali, mas também por vencimento de opções. Isso mexe com o índice futuro, e toda essa movimentação não foi acompanhada em nenhum momento do mercado à vista e do mercado futuro, não foi acompanhada pela curva de juros. Então Perfeito. A Faria Lima dá um sinal, que seja Guedes, ou seja, sei lá, Meirelles, tá? Desde o mês retrasado, desde agosto, a nossa curva de juros parou de ceder. Tá? Então o fiscal, os dois arranharam, certo? Então a curva de juros eu acho que é o mercado mais pragmático da Faria Lima. Não é o dólar, infelizmente, tampouco o índice. Se você quer saber a opinião da Faria Lima mais consensual, vá para a curva de juros longa. Ela está estável. Vai fazer 3 meses agora. Ou seja, um ou outro vai pegar uma bombinha fiscal em 2023. Não vamos fechar com o candidato A ou B. Também a gente não vai abrir porque não tem nenhuma PEC no radar. Então, esse mercado foi o mercado pelo qual eu falei pós-primeiro turno. Pessoal, Ibovespa 116 está justo. Só que o Ibovespa foi para 120, para 121. Então, o Brunão aqui, nabo, né? Se fosse um trader, estaria vendido e agora estaria ali ganhando algum tostão depois de um mês inteiro. Então, trader é uma coisa, analista é outra. Se você me perguntar aonde que está a verdade, para mim é sempre no meio, né? E o meio é o mercado de juros. Esse aí tá sabendo precificar as eleições. O mercado de juros que mostra na curva agora uma média de 7 pontos base e meio a mais nos prêmios, contratos curtos, médios e longos, a despeito de uma inflação ao produtor que não veio inflação, né? Veio deflação, quase 2% de queda no monitoramento dos preços ao produtor, segundo o IBGE. Nem isso foi suficiente para animar a curva de juros, não. Tem outros riscos no radar. Brunão, super obrigado. Um abraço em você. A gente volta a conversar amanhã na quinta-feira. Falta pouco para o segundo turno. Até lá. Nem me fale. É isso aí, Léo. Até amanhã. Tchau, tchau. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.